Boa noite, Barretos, boa noite, região, boa noite a todos que acompanham semanalmente aqui às quintas-feiras o nosso Fala Barretos, diretamente aqui da nossa cidade de Barretos, estado de São Paulo. Estamos aqui nos estúdios da ZNN, uma empresa que tem como diretor o nosso advogado e psicanalista Eliezer Zanin. Nós temos a nossa companhia na técnica, o nosso querido Álvaro Coimbra. Hoje, 19 de outubro de 2023, e aqui a gente aborda vários temas relevantes para a sociedade, né? Principalmente nas questões sociais, nas questões de saúde, educação, meio ambiente, esses temas que são muito importantes que a gente tenta colocar aí para você no dia a dia e te informar de uma maneira que você possa realmente acompanhar e se apaixonar pelos temas que são discutidos aqui. Hoje nós vamos entrevistar mais uma vez uma pessoa da área da educação, né? Ela é Juliana de Carvalho Pimenta, 52 anos, nascida em Ribeirão Preto, onde residiu até os 12 anos de idade. Filha mais velha de uma dona de casa e de um confeiteiro, que ao longo da vida tentavam a sorte como pequenos comerciantes e depois como trabalhadores assalariados. Juliana tem 3 irmãos, mudou-se com a família para a cidade de Franca em 1986, onde residiu até 2011, quando veio para Barretos, casada com o advogado Luiz Roberto Pimenta, mãe de Davi e tutora de Meg, né? Ela é ingressa da escola pública em toda a sua formação. Cursou graduação em serviço social na Unesp de Franca, onde também concluiu mestrado e doutorado. Formada em 93, trabalhou por 15 anos na Secretaria Municipal de Educação da cidade de Franca. Sua relação com Barretos tem início em 2007, quando passou em um processo seletivo para docente do Centro Universitário da Fundação Educacional de Barretos, né? Viajando semanalmente para Barretos para ministrar suas aulas. Em 2010, prestou concurso para assistente social no Instituto Federal de São Paulo e sendo nomeada em 2011 para trabalhar aqui na cidade de Barretos, acumulando os 2 empregos. Diante da oportunidade, mudou-se definitivamente para Barretos com toda a sua família e vem ao longo dos últimos anos construindo suas relações sociais no município, tem a grata satisfação de trabalhar naquilo que ama e acredita, que é um privilégio de poucos trabalhadores. Então hoje, né, nós estamos muito felizes aqui e vamos dar uma boa noite especial então para a nossa Juliana Pimenta, ela que é diretora, coordenadora do Instituto Federal de Barretos. Boa noite, Juliana. Boa noite, Cacá. Muito obrigado pela oportunidade. Boa noite, Álvaro, que está aqui acompanhando conosco. E boa noite a quem está nos assistindo em casa, né? É uma grata satisfação estar aqui hoje para esse bate-papo. Mais ainda para nós, viu, Juliana? Porque nós somos apaixonados pela educação e mais ainda, né, nós que lutamos aí para que Barretos tivesse um núcleo aqui do Instituto Federal, antes, né, no início, atendendo aí os alunos do técnico do ensino médio e hoje já tendo aí os cursos superiores do Instituto Federal, que nós vamos ter oportunidade de falar aqui como é que o aluno, né, se já teve a prova de seleção já para 2024, e como que às vezes algumas vagas remanescentes e falar da importância da educação e também não deixar também de lembrar dos momentos tristes pelo que o Instituto Federal e toda a educação pública a nível federal nos últimos 4 anos do governo do seu presidente Jair Bolsonaro, também um pedacinho aí do Michel Temer, que praticamente foi quase sucateado. Quase que conseguem acabar com a nossa escola pública, né? Mas agora parece que os docentes e os alunos e os pais de aluno que têm seus filhos na escola pública conseguem ser ouvidos. Estão conseguindo ser ouvidos hoje, Juliana? Olha, nós estamos vivendo aí um momento de muita esperança, né? De muita expectativa para dias melhores. Tivemos realmente anos muito difíceis para a gestão mesmo, né, de um modo geral, das unidades do IFSP, mas o trabalho no campus é feito com muito carinho, muito compromisso, e a gente
agora espera, né, por dias melhores. Isso. E, Juliana, hoje, por exemplo, a grande maioria dos alunos, nós vamos falar do Instituto Federal e também um pouco também da faculdade, né? A faculdade, ela já tinha o Instituto Federal aqui, e aí o curso superior, ele veio faz quanto tempo? Já estamos em que turma do curso superior? Olha, na verdade... Dos cursos superiores, né? Na verdade, o Instituto Federal, acho que é só para quem nunca ouviu falar, está conhecendo o Instituto agora, o Instituto Federal, ele realmente é uma revolução, né, que foi feita a partir de 2008, com a sua criação, no processo de expansão da rede federal de ensino, e ele surge com uma proposta bastante inovadora e, assim, fantástica, que é uma instituição que tem dentro da sua concepção, né, a possibilidade de oferta de educação básica, de formação profissional e também ensino superior e pós-graduação, com a perspectiva de se fazer a verticalização. Então, o aluno, no Instituto Federal, o aluno, ele pode vir cursar o ensino médio conosco, ele faz o primeiro, segundo, terceiro ano conosco, junto com o ensino profissional, e a partir do término, ele pode escolher um dos nossos cursos superiores. O Campus Barretos, ele começa a sua atividade em 2010, começa com os cursos técnicos subsequentes e concomitantes, ou seja, o aluno fazia o ensino médio na escola estadual ou particular, enfim, e ia para o Instituto só para fazer a parte profissionalizante. Sim. Porque nós não tínhamos ainda, começamos com professores, só com os professores da área profissionalizante, porque de acordo com a possibilidade de nomeação, dos códigos de vaga, definição dos eixos, né? E aí, em 2012, nós começamos o ensino médio integrado, mas com uma parceria com o Estado. Então, foi uma parceria com a Escola Fábio Junqueira Franco. A Escola Fábio Junqueira Franco oferecia a parte do ensino médio, nós a parte profissionalizante, mas já lá no Instituto. Sim. Nos moldes do que é hoje, só que a gente tinha corpo docente separado e eles iam até a nossa escola para dar aula. Esse modelo nos ensinou muito. Sim. Sobretudo, a lutar para cumprir a lei de criação do Instituto, que era a oferta do ensino profissionalizante, preferencialmente de forma integrada ao ensino médio. E a gente lutou muito para que nós tivéssemos o nosso corpo docente. Sim. Porque as condições objetivas de trabalho desses profissionais eram muito distintas. Os nossos professores eram professores de dedicação exclusiva. Os professores da rede estadual, não, né? A gestão pedagógica da rede estadual era uma. A gestão da parte profissionalizante era outra. Então, assim, apesar, né, eu não vejo que foi perdido, que foi ruim. Eu sou muito grata a todos os professores da Escola Fábio Junqueira Franco que estiveram conosco nesse processo. Sim. Mas nós avançamos muito quando a gente criou o nosso integrado. E aí, a partir de 2014, a gente começa com o nosso integrado. E em 2012, já no segundo semestre, a gente já começa com os cursos superiores. Começamos primeiro com ciências biológicas e gestão de turismo, e depois os outros cursos foram chegando. Agronomia e química foram os últimos, que entraram em ciclo em 2017. Muito bom, hein? E Juliana, no início teve até que fazer uma certa divulgação do que era o Instituto Federal. Hoje essa demanda de alunos, de procura, já é grande, né? Já é bem acima da expectativa? Em algumas modalidades, sim. Os institutos, eles, de novo, eu preciso ressaltar a importância deles, que eles surgem como um projeto de governo, né? Na época Sim. do governo Lula. Mas hoje a gente já entende que ele já é uma política de Estado. Ele já está consolidado enquanto instituição. Então, apesar de todos os problemas que nós tivemos, né, depois
depois do governo Dilma, né? Já no governo Temer, depois no Bolsonaro, os desafios que foram passar por esse governo, mas a instituição permanece, a instituição permaneceu. Então, e a sociedade, de um modo geral, ela tem reconhecido a instituição. Então, isso é um ponto muito positivo. Para você ter uma ideia, no ensino médio integrado, né, que hoje nós temos 5 turmas, né, que todo ano de ingresso, nós temos turmas em que nós temos 5 candidatos e meio por vaga. Olha, bem concorrido. 2,9, a menos concorrida a gente tem hoje, esse ano, 2,9. Então, a gente, com certeza, deve completar as 200 vagas com uma certa tranquilidade. E já está bem divulgado, você acha, o Instituto? Porque a gente ainda conversa com muita gente, Juliana, que acha que aquilo lá é meio que assim, não está ao alcance. Hoje, por exemplo, né, o aluno do ensino médio, do fundamental, né? Saiu do fundamental, já pode prestar a prova lá para o ensino médio do Instituto Federal, faz a inscrição lá no próprio Instituto ou no site, como que funciona? Hoje o processo seletivo ele é prático, ele de todas as modalidades, ele é praticamente todo virtual, apesar de poder ser feito no campus. Sim. O aluno pode fazer de onde ele estiver. Nós recebemos muito aluno, não é a totalidade, evidentemente, mas a gente tem municípios que reconhecem, as escolas, inclusive, ajudam os alunos nesse processo de inscrição e tudo mais. Colômbia é um parceiro fantástico, sim. Colina, Jaborandi. As prefeituras dessas localidades fornecem o ônibus mesmo para os alunos do ensino médio? Sim, eles vêm. Algumas, Guaíra, por exemplo, eu sei que eles, mesmo Colina, eles subsidiam uma parte. Aí os alunos contratam o ônibus e vêm. Mas tem Monte Azul, Paulista, tem prefeitura que manda o ônibus. Eu mesmo tive divulgando aqui em Terra Roxa, Jaborandi, porque tinham dificuldade do subsídio por causa do pedágio, o transporte. Agora tem a vicinal, então nós vamos eu tenho certeza que vamos fazer, que o Instituto fazer um trabalho ali naqueles locais, Viradouro, Terra Roxa, Jaborandi, né, para que a gente tenha um público de alunos também, porque quanto mais alunos, mais a gente cobra também do governo para mais cursos, mais salas de aula e mais vagas para esses alunos, né? Uhum. Não é isso, Juliana? É isso aí. Agora, quanto a a questão que você me faz sobre se tem divulgação, se a comunidade sabe, é lógico, é uma instituição, se a gente for pensar, 1 década é muito pouco, né? Muito pouco. Mas eu entendo, hoje, eu já sinto que a gente... pelo menos a população que a gente tem que atender, vamos dizer, né? A gente, você circula, você vai com uma blusa no supermercado, sim, com o logo do Instituto. Não, e a gente percebe o pessoal também, pergunta. Juliana, eu estou te cortando, imagina, mas a gente percebe que os próprios alunos parece que vestem a camisa como se fosse um time. E aí eles passam, né, a tentar... trazer aquelas informações do que é realmente o Instituto Federal, né? Então os próprios alunos se tornam divulgadores e muitos alunos que fazem o ensino médio no Instituto Federal, eles já praticamente eles querem continuar e já prestam também a prova lá para a faculdade, né? Para ali onde porque para você que não conhece o Instituto Federal, o ensino médio funciona aqui. Mas tem curso superior aqui também na cidade? Tem, nós temos 11 cursos. E desse... Não, e lá na cidade de Maria, lá indo para Alberto? Aqui na sede, ali próximo ao Cristiano de Carvalho, nós temos todas as turmas de ensino médio integrado em informática, fica lá. Eles cursam os laboratórios de informática, são todos lá. A gestão de turismo noturno, que é superior, lá. A licenciatura em Química, à noite, é lá. O PROEJ, nós temos um técnico em hospedagem para jovens e adultos, também integrado ao ensino médio, mas é para um público maior de 18 anos. Também lá no Cristiano. E o que mais que a gente tem lá? Química...
E aí os outros, agronomia todo lá na fazenda, alimentos e agropecuária, os primeiros anos ficam no Cristiano e os segundos e terceiros de agropecuária todos na fazenda. Porque apesar de eu tenho mais de 30 salas de aula, não comporta todos, nenhuma das duas unidades, todos ao mesmo tempo. E pedagogicamente, até pensando no processo de adaptação deles, a gente gosta mais de tê-los mais perto aqui da sede no primeiro ano. Sim. Então, eles ficam conosco o primeiro ano todo, e aí, a partir do segundo ano, cada um dentro das suas especificidades, sim, vão para os seus cursos. Eu não falei da biologia, que é lá, né? Licenciaturas em ciências biológicas, que é lá. Ô Juliana, a gente também, o material didático, né, por se tratar de escola pública, é todo gratuito, né? É uma instituição, ela é toda gratuita. Então, assim, alimentação, os alunos de ensino médio, a gente sabe que tem um local que eles têm alimentação, né? O almoço, é isso também, alimentação. Já o período, o curso superior não tem? Então, a alimentação é assim. Nós tínhamos, quando eu assumi a gestão, em 2017, nós tínhamos... nosso campus foi pioneiro, foi um dos primeiros campos do estado a ter restaurante estudantil. E aí nós tínhamos lá fora, lá no espaço que a prefeitura nos cedeu por um tempo, e a gente contratou uma empresa terceirizada e servia lá para os alunos do integrado e o aluno do superior mediante... Aquele próximo ao tiro de guerra. Ainda é ali? Não. Ah, não? Não. Onde é agora? Dentro do campus. Ah, dentro do campus. Nós construímos um espaço lá. Ah, eu lembro quando era ali. Olha que bom. Aí agora aí os alunos... Qual que era o problema? Os alunos do integrado, né, tinham que andar ali quase 800 metros para almoçar todos os dias, meio-dia e meio. Então, assim, eles foram muito tempo, enquanto foi preciso, eles foram. Nós somos muito gratos à prefeitura, né, pela cessão daquele espaço, que nos foi muito útil quando a gente precisou, mas era um anseio de que a gente levasse o restaurante lá para dentro. E aí, com o trabalho aí que nós fizemos, a gente conseguiu construir. Estamos terminando, na verdade, a parte de piso e tudo. E nós transformamos o processo em autogestão. Então, hoje nós contratamos as cozinheiras, nós compramos os alimentos e fazemos tudo lá a um custo menor do que eu tinha antes com a terceirizada. Com isso, eu consegui ampliar o almoço para o superior. Então, o superior diurno, então os meninos da agronomia, da biologia, que querem almoçar, almoçam gratuitamente. Os do noturno, que querem ir até o campus, que podem ir até o campus, costumam ir, mas é uma minoria que vai. A meta agora é oferecer a janta ano que vem, vamos ver. Que bom. Juliana, uma outra coisa, a gente nota muito a preocupação do Instituto Federal com a questão ambiental, com a questão dos alimentos saudáveis. O curso de agronomia, ele já tem um quê, assim, de formar os agrônomos, de já ter outras atribuições também preocupadas com esse tema? Ou é um curso de agronomia convencional, como outro qualquer, ou ele vai... Eu vejo muito essa preocupação de produção agroflorestal, né? Essa preocupação com o meio ambiente. Aqui em Barretos, inclusive, me parece que já tem até médios proprietários de tentando investir nessa questão da agroecologia, né? Da produção sem... recuperando aquelas nascentes e tal. Como que funciona? Você pode... Então. Não sei se é um tema que estava previsto na entrevista, mas eu acho que você pode Fica tranquilo. Então, tanto o curso... Nós temos 2 cursos que dialogam muito com essa questão ambiental, né? Na verdade, todos eles, de alguma forma, têm esse viés aí para trabalhar, pelo menos de forma transversal. Mas a licenciatura em biologia, técnica agropecuária, a agronomia, de alguma forma, na sua essência, né, tem essa possibilidade de trabalhar de forma mais antenada e mais preocupada com essa questão
que hoje é central, né? Então, em todos esses cursos, tem essa possibilidade do aluno vivenciar essas experiências. O nosso campus, ele ainda é um campus que está sobretudo lá, indo para a Cidade de Maria, né, fazendo escola. Nós começamos em 2017 com a produção vegetal. Nós ainda não temos a parte de produção animal. Tudo isso eles vêm em aulas externas, visitas técnicas. Mas nós temos projetos de pesquisa desenvolvidos por docentes do nosso campus, com a participação de alunos, para o desenvolvimento de biodefensivos, né, para substituição do agrotóxico convencional. Os alunos aprendem. E aí a gente tem alguns projetos que é meio uma vitrine tecnológica, né? O menino, ele vê lá como é que é com o defensivo convencional, como é que é com o biológico, como é que é sem, enfim. Eles têm essa oportunidade de ver um pouquinho de tudo, porque enquanto formador, né, a gente precisa dessa oportunidade também para eles verem. Exato. Um pouquinho de tudo. Porque é uma preocupação, porque se você pega aí uma árvore de laranja, né? Nós temos milhões de pés de laranja aqui na nossa região. Então, a pessoa fala, mas a laranja também, ela contribui lá com a fotossíntese, né? Que também, na formação das nuvens e tal, para chover. Realmente. Mas a preocupação maior é que quando a água evapora junto também o veneno, né? Então a gente vai tendo aquela chuva ácida, uma chuva que não é saudável também. Mas as florestas, né, as árvores das florestas, elas produzem mais água, elas retiram a água e devolvem essa água em forma de chuva, né, com uma quantidade muito maior, né, aquelas árvores que estão sendo desmatadas. Então tudo isso a gente é uma preocupação. A questão das lavouras, tem uma praga ali, resolve, veneno. Veneno, né? Eu sou trabalhador rural, do Sindicato dos Trabalhadores Rurais, e a gente nota, inclusive, que alguns venenos que estão sendo utilizados, tanto nos canaviais como na produção da laranja, tem trazido alguns sintomas de saúde para o trabalhador que antigamente não existia. Né? Há cerca de 12, 13 anos atrás, o trabalhador não sentia esse sintoma, que hoje a gente vê a utilização de produtos muito fortes e a gente vem combatendo isso, e a gente espera também que haja uma vontade política, uma vontade jurídica, né? Que a gente consiga êxito e na formação desses profissionais, agrônomo, ambientalista, engenheiro, agrimensor, né? O Instituto Federal, dentro da sua formação, é muito importante já para a pessoa chegar nessa empresa e tentar, de certa forma, corrigir algumas distorções, né? Alguma coisa e muita coisa que está fazendo errado, e a gente poder consertar num futuro, num curto espaço de tempo. Aí a gente espera que esses profissionais formados nessas escolas que abordam mais esses temas cheguem, né, na hora do seu trabalho, na hora que estiver trabalhando aí numa empresa ou até na sua propriedade, possa contribuir mais com a questão ambiental, né, e social também, que tudo faz parte. E agora, quais as principais metas do Instituto Federal agora para esse próximo ano acadêmico? Isso, nós já estamos aí com o processo seletivo para integrado em pleno andamento. Neste domingo, os alunos irão fazer a prova, né? São 200 vagas para os cursos técnicos integrados. A gente espera mesmo que esse é do ensino médio. Que sim, quem se inscreveu vá lá fazer a prova, né? Porque apesar da concorrência, né, a gente tem a questão das cotas. Sim. Então, tem 50% das vagas para ampla concorrência, mas 50% das vagas é para estudantes da escola pública, né, para pretos, pardos e indígenas. Tem os portadores de pessoa com deficiência.
com deficiência intelectual. Então, então, o aluno que fez inscrição, o primeiro passo é ir fazer a prova, porque senão, depois que perdeu a prova, não temos o que fazer, né? A não ser que sobrem vagas, né? Que é difícil. É difícil. No integrado difícil, não sobra. Não sobra. Não sobra. Quem perder a inscrição... O que acontece muito de sobrar vaga, às vezes, é no superior, né? Isso. Que as pessoas jogam a nota e depois jogam numa universidade próxima onde mora, e aí às vezes sobra. E essas vagas que sobram, a pessoa, perdi o Enem, não passei, tem chance de... Isso, agora... Agora, como que chama isso? É um processo seletivo mesmo. O Instituto, ele trabalha... para o ensino superior, ele trabalha com o SISU, que é o Sistema de Seleção Unificado, né? Do governo federal, que foi, sem dúvida, uma revolução também nessa questão do vestibular da Universidade Federal. O SISU é o vestibular da Federal, né? Sim. E ele é para o aluno que fez o Enem. Então, o aluno que está terminando o ensino médio ou que já terminou o ensino médio e quer fazer uma faculdade federal, ele já deve ter feito a inscrição para o Enem, porque em novembro ele deve fazer a prova. Saindo o resultado no Enem, logo na sequência deve sair o resultado do SISU. E aí, em Barretos, nós temos 2 licenciaturas, 2 cursos de tecnologia e um bacharelado, né? Então, agronomia, técnico em gestão de turismo e tecnologia em desenvolvimento de sistemas, né? O ADS, análise e desenvolvimento de sistemas, e as 2 licenciaturas em química e em biologia, uma de manhã, uma à noite, né? Para equilibrar aí quem prefere, quem pode estudar de manhã, quem pode estudar à noite. E aí ele faz o SISU. Normalmente sobra vaga remanescente, porque é bem isso que você falou. O aluno, ele dá lá as opções dele. Aí ele vai, de repente sai o ProUni, que aí é o outro programa do governo federal de acesso ao ensino superior, mas por via da universidade privada. Sim. E às vezes ele escolheu uma vaga pelo SISU, que não é o que ele mais queria. Ou ele escolheu uma vaga no SISU, que é longe da casa dele. E aí, de repente, sai lá um ProUni na cidade dele, na região dele. Aí ele tranca a matrícula do SISU. Aí fica uma vaga Aí fica uma vaga ociosa. Então, nós devemos publicar. Esse ano é uma estratégia inédita, autorizada pela reitoria. Logo que sair o resultado, nós devemos publicar um edital para vaga remanescente mais antecipado. Não vamos esperar terminar o processo do SISU para abrir o processo simplificado. Por quê? Porque traz muito prejuízo para esse aluno que chega depois. É muito ruim para o aluno chegar depois que já teve 20, 30 dias de aula. E no processo seletivo, para essas vagas remanescentes, às vezes acontece isso. Você preenche lá 30 vagas, 30... No SISU, às vezes você preenche 10 vagas numa biologia, por exemplo, com o SISU. O resto vai tudo para vaga remanescente. Olha que bom. E aí, se você faz esse processo muito tarde, você prejudica os 10 alunos que chegaram ou os que chegaram depois. Exatamente. Então, a gente deve soltar. Então, quem quer fazer um curso numa universidade, num instituto federal, numa universidade federal, o instituto ele tem esse status de universidade e a porta de entrada é o SISU, para quem fez o Enem, ou o processo seletivo simplificado para quem não fez. Muito bom. Além da gente aqui estava falando da estrutura, né, que tem ali o Instituto Federal, lá tem um salão de convenções, lá parece um teatro, como chama? Auditório. É um auditório. É um auditório muito aconchegante. Aquele auditório, ele, por exemplo, a OAB vai fazer uma palestra, alguém pode usar, pedir, solicitar para o Instituto para estar utilizando ou ainda não? O auditório, ele por conta de sermos uma instituição federal, ele não pode ser nem alugado, nem emprestado para iniciativa privada. É uma estrutura muito boa lá. Então, mas a gente trabalha muito em parceria com a rede estadual. Então, por exemplo, nós sempre deixamos
espaços para as formaturas das escolas públicas, que muitas vezes o aluno da escola pública não tem o dinheiro para fazer aquela mega festa de final de ano que às vezes a particular tem, e às vezes não tem nem como alugar um salão adequado. As direções acabam ficando com dificuldade de encerrar esse ciclo com as crianças, de dar essa oportunidade. Então, a gente tem feito um trabalho durante o mês de dezembro, tirando as nossas datas oficiais de formatura. A gente sempre cede o espaço para as escolas públicas para que elas possam fazer a cerimônia de formatura deles. Então, a gente atende tanto a prefeitura quanto a rede estadual. E, ao longo do ano, eventos em parceria com o Instituto, palestra, nós já fizemos eventos em parceria com a OAB, com o Senar, com a antiga CAT, né, que agora é SDRS, né? Então, a questão é, nós não podemos cobrar nenhuma taxa. Mas se for dentro de uma atribuição estadual, municipal, pública, né? Aí e dentro de uma temática que não fere os princípios institucionais, a gente pode fazer. A relação, assim, de vocês com a prefeitura, a gente sabe que tem uma reclamação dos alunos, dos docentes ali da faculdade ali próximo, sentido Alberto Moreira, né? Da onde estão os cursos superiores, de inundações. É uma pequena obra, é uma coisa que vai custar muito pouco para resolver o problema lá de alagamento na época de chuva, que os alunos têm que... eles passam praticamente dentro de um córrego, né? E como é que tá? Vocês estão cobrando isso através do governo federal também? O município ajudou em alguma coisa? Como é que está essa questão? É porque a gente vê muita reclamação dos alunos em relação a esse sentido. Lá quem conseguir o recurso para fazer isso aí é uma pauta muito positiva, porque é uma demanda extremamente necessária para os alunos ali. Como você disse, quem não conhece, da rotatória ali do distrito industrial e que vai para Olímpia ou para Guaíra ali, né? Sim. Até ali é uns 2 quilômetros, mas da hora que sai da pista para lá, acho que é uns 500 metros, talvez. Terra. Né? De terra. E aí é isso, ou é muita terra ou é muito barro, não tem muito. Aí eu até brinco, porque é assim... Eles me mandam mensagem, diretora, pede, porque a gente às vezes consegue aqueles cascalhos para jogar, né, com o pessoal que cata das caçambas, né? Diretora, pede os cascalhos. Aí vai, joga os cascalhos. Passa um pouquinho. Diretora, mas os cascalhos tá... Porque aí levanta muita poeira, né? Sem contar que a verba para manutenção já é pouca. Aí material de limpeza gasta 4 vezes mais, né? Para manter, porque é um prédio risco muito de bem acidente, né? Então, assim, só que lá é uma área que não é do governo federal. É competência da Prefeitura Municipal fazer ali. Então, nós não, mesmo que nós quiséssemos, né? Com o dinheiro do campus, mesmo que eu tivesse esse dinheiro, eu não poderia fazer ali. Então, assim, mas desde a gestão do Guilherme, a gente tem feito esse apelo, esse pedido para que seja dado uma atenção lá. Já visitei vários vereadores. Eu sei que tem vários requerimentos de vereadores distintos solicitando, pedindo esclarecimentos, mas não houve destinação de recursos por parte de ninguém até hoje para que isso seja feito. Na visita com o ministro Padilha, nós apresentamos esse ofício, demanda também. Essa demanda, e a gente espera realmente que seja atendido. Antes que aconteça um acidente, antes que a gente tenha depois que lamentar alguma coisa, porque realmente, para quem vai ali todos os dias, é uma situação bastante delicada. Isso. Então, a gente aí também, né? Você que é vereadora, prefeita, aí, para dar uma atençãozinha lá, né? Para os alunos do Instituto lá e ver se a gente acha uma solução, né? Para resolver essa questão ali da faculdade federal ali do Instituto Federal, próximo à Cidade Maria, né? Agora, Juliana, diretora Juliana,
Vocês ali tem um corpo docente, mas vocês devem ter um sonho, né? De planos para cursos que ainda não tem lá, de no futuro poder ter. Qual que seria esse sonho de vocês? Acabamos de ter aprovado uma segunda pós-graduação, na área de formação de professores, que era um anseio também antigo, é uma pós-graduação gratuita, né? Que deve entrar em ciclo no segundo semestre do ano que vem. Que bom. E nós já temos uma pós em informática, né, na área de informática, agora essa outra na área da educação, que tanto vai atender os nossos egressos das licenciaturas, quanto a comunidade de um modo geral, os nossos professores aí da rede que queiram se capacitar. Dentro do nosso formato, hoje, com a carga horária que nós temos do nosso corpo docente, com a estrutura, nós não conseguimos ampliar a oferta, apesar de termos 16 salas de aulas fechadas à noite na fazenda. Então, a nossa primeira meta... 16 aulas? A nossa primeira meta é ampliar o quadro de servidores. E, para isso, antes do concurso, a gente precisa... alteração de uma portaria do MEC que dimensiona os campos. Então, campus agrícola, nossa unidade agrícola, pela portaria 713, ele é 70 docentes e 60 técnicos administrativos. Certo. Nós precisaríamos chegar pelo menos a 90 docentes, para que a gente pudesse pensar na oferta. Em relação à definição de cursos, isso é construído com a comunidade. Então, se houver essa alteração e chegar a possibilidade de nomear esses professores, a gente deve abrir uma consulta, tanto interna quanto externa, lembrando que o Instituto ele tem uma necessidade de estar atento aos eixos, né, tecnológicos que ele assumiu o compromisso. Senão, a gente fica muito... com dificuldade depois de dar essa profundidade, de oferecer o ensino médio, a formação tecnológica, a profissional, né, a graduação e a pós-graduação dentro da mesma área. Hoje, assim, se você não tiver um número exato, não tem problema, mas aproximadamente, tanto o Instituto Federal como a faculdade, ali, quantos alunos você acha que está beneficiados por cursos? Qual o número de alunos? Nós temos em torno de 1.400 e poucos alunos. E aí, assim, eu não falei em nenhum momento ainda hoje sobre os cursos de formação inicial e continuada, que são aqueles cursos de pequena duração. Eu gostaria que você... né? Que são cursos de pequena duração e que é de qualificação mesmo. De repente... e a gente tem uma parceria forte com a Prefeitura na área do esporte. Ela nos cede os professores e a gente cede o espaço. E ali a gente tem karatê, tem futsal, vôlei feminino, vôlei masculino. Que bom. Tem possibilidade do handebol. O ginásio nosso hoje é praticamente todo ocupado, ou com a educação física dos nossos meninos, ou com esses projetos. Eu não conheço o ginásio, eu só vejo por fora. É lindo. Eu falo ali dentro, tem que ser uma clara, eu preciso conhecer o ginásio lá do Instituto Federal. Mesmo. E aí lá a gente tem e entra tudo como curso FIC. Aí a gente tem informática, aí depende muito do semestre, mas de acordo com a necessidade da comunidade ou o interesse do professor, informática para terceira idade, atendimento ao cliente, oratória e muitos outros, uma infinidade de cursos que podem ser oferecidos de curta duração. Então, e alguns hoje a gente oferta também à distância. Então, somando tudo isso, hoje a gente tem em torno de 1.400 alunos. Que bom. Juliana, a gente sabe também que muitas vezes eu mesmo que sou uma pessoa de esquerda, tá, eu falo, ensino profissionalizante, ele é porque, na verdade, a gente vê alguns ensinos profissionalizantes que está ensinando o camarada para ser trabalhador mesmo, né?
Ali no Instituto Federal é diferente. A pessoa não é que ela vai... eu vou estudar para aprender a apertar parafuso. É diferenciado realmente, né? Não é uma formação para o mercado de trabalho, é uma Isso. formação para o mundo do trabalho. Então, nós não podemos desconsiderar a importância que o trabalho tem, né, na vida das pessoas, mas a gente também entende que o aluno ele tem que ter oportunidades. Então, a gente vê, se ele conseguir, né, a partir do ensino, se ele se encontrar ali no ensino técnico e querer seguir no ensino superior nessa área, bacana, ótimo. Agora, ele pode, às vezes, ter um outro sonho, né? Então, esse ensino técnico, ele pode ser, ele pode cursar, ele serve muitas vezes, a gente vê muitos casos assim, ele serve muitas vezes para apoiar esse menino até ele terminar os estudos dele. Então, eu já ouvi isso, por exemplo, uma aluna nossa que fez o direito. Ela falou, nossa, eu só consegui esse trabalho, ela fez técnico em informática lá conosco. Ela falou, eu só consegui pagar a faculdade porque eu consegui esse trabalho, e eu só consegui esse trabalho porque eu era técnica em informática. Sim. Mas ela foi fazer direito. Isso. Então, assim, durante os 5 anos, durante os 5 anos que ela precisou se preparar, ela pôde ir para o mundo do trabalho usando esses conhecimentos e de forma qualificada, porque é uma qualificação rápida, mas é uma qualificação eficiente. O que eu percebo muitas vezes é que a faixa salarial, né, no nosso município, na nossa região, ela é muito baixa. E aí, assim, esses meninos muito bem qualificados, às vezes vão para esse mercado que não remunera. Para ser escravo. Né, não remunera na mesma medida do... Por isso que é importante você saber física quântica, umas outras coisas. E aí, então, assim, eles têm a possibilidade. Se eles quiserem ficar no ensino técnico, ótimo. E a gente nós temos técnicos em agropecuária hoje que são gerentes, líderes de equipe na usina, né, nas usinas. Alguns deles fazem agronomia, outros estão lá, um dia vão querer fazer ou não vão querer fazer. Né? Assim como temos meninos em outros lugares, né? Hoje é muito comum a gente encontrar, né? Porque a gente tem em torno de 600 alunos todo ano lá, né? Forma quase 200 todo ano. Então, desde 2012, a gente já formou muito menino aí nessa cidade. Muito bom. Eu gostaria também, Juliana, por exemplo, vocês têm desafios financeiros lá de busca de recursos do governo e tal. Hoje, por exemplo, o dinheiro, essas coisas que entram no Instituto Federal, só através mesmo do governo federal, né? Vocês não têm uma parceria? Nós pedimos lá para melhorar o restaurante e um deputado lá mandou uma verba de representação de tanto valor para a gente terminar aquilo lá. Pode ser feito isso ou não? Pode, é possível. Olha. E a gente tem tentado buscar. Tanto por exemplo, nós construímos um mini campo de futebol com grama sintética lá na fazenda, né, na fazenda escola, porque lá os meninos tinham educação física, mas tinham que se deslocar até a sede para fazer. E aí, com isso, perde a aula. Já viu? O menino não quer perder a aula de educação física, né? Sim. E a gente ainda tinha uma despesa com o transporte, porque custa levar o menino da sede para a fazenda e depois devolver, né? Então, a gente fez um cálculo que era um investimento que, se a gente tivesse o recurso, ele mesmo em 4, 5 anos, ele se pagaria, né? E aí, quem deu o recurso para nós foi a deputada Sâmia Bonfim. Olha. Ela deu, na época, R$300 mil. Deputada do PSOL, né? Isso. E foi muito significativo. Hoje, eu tenho pedido recurso para melhoria do nosso restaurante, porque para melhorar as condições de trabalho das trabalhadoras que trabalham lá. Então, a gente nós compramos um forno combinado que é maravilhoso. Ela poupa demais o trabalho delas e dá qualidade à comida dos meninos, né? Mas a gente preciso comprar as lava-louças, que hoje elas lavam tudo na mão. E outros equipamentos, eu falo,
100 mil a gente faria isso, né? Mas do campus hoje eu não tenho. Então, a gente tem pedido para os deputados nos apoiarem nisso. E o nosso maior desafio hoje é terminar a infraestrutura da fazenda. Os laboratórios de produção animal, que nós ainda não temos e que precisamos ter para qualificar, né, o aprendizado dos meninos da agropecuária e da agronomia. Exatamente. E às vezes dá tempo ainda de esses que já estão cursando, os laboratórios já estão prontos lá para recebê-los. Ô, Juliana, eu gostaria também entrar num tema também mais político, né? Nessa questão nós trouxemos a professora Marina, né? Lá do Instituto, que ela teve aqui, falando um pouco e esclarecendo para a sociedade a questão da reforma, né? Que eles falaram de reforma do ensino médio, o que você acha que tem que ser adequado, para que a gente possa uniformizar as nossas reivindicações, né? E aqueles que são nossos interlocutores lá em cima, a gente poder cobrar deles que a educação no nosso país, no nosso estado, no nosso município, possa ser uma educação de qualidade e que todos tenham acesso a todo tipo de informação, né? Porque o filho do trabalhador, aquele que estuda em escola pública, ele não é só para aprender português, matemática, aprender ler, escrever, apertar parafuso, não. Ele tem que conhecer história, ele tem que conhecer geografia, ele tem que conhecer sociologia, não é? Então, para que você desse mais esse alento, que a gente sabe da sua posição em relação a isso, mas que se você pudesse contribuir para que a gente continue nessa nossa batalha firme, para que melhore, né? E que o filho do trabalhador, aquele que tem o filho na escola pública, possa ter um conhecimento, sim, de verdade, como qualquer outro cidadão, porque não pode ser tratado como cidadão de segunda classe e de aprender só uma parte do que é necessário. Então, essa questão da reforma do ensino médio, né, acho que a professora Marina também já discorreu bastante sobre isso e falou muito bem, é uma etapa, né, de ensino, porque primeiro eu acho que é importante dizer, né, foi um avanço, né, lá no governo da presidenta Dilma, quando a gente consegue fazer um adendo lá na LDB e tornar como etapa obrigatória, né, o ensino médio. Que durante muitos anos, até o governo Dilma, o ensino médio não fazia parte da educação básica. Então, ele começa a ser, né, no governo da presidenta Dilma. Ele integra, então, a educação básica. Beleza, ótimo. Mas e aí? O ensino médio é o maior índice de evasão que nós temos, né, na etapa do ensino médio. Sobretudo na rede estadual, na rede pública estadual, né? Porque é quando os meninos mais vulneráveis acabam deixando a escola para ir trabalhar. Sim. Muitas vezes em trabalhos precários, muitas vezes servindo ao tráfico, muitas vezes servindo a outros esquemas que não vão lhes trazer melhoria no futuro, enfim. Então, havia uma necessidade, realmente, de repensar o ensino médio. Isso foi proposto lá atrás e era uma pauta, inclusive, progressista. Só que, de novo, né, como muitas vezes a gente vê, quando essa reforma traz, ela vem quase que como uma contra-reforma, né? Uma reforma para piorar e não para melhorar. Sim. E aí ela traz os benditos itinerários formativos, com um discurso de que o aluno agora ele vai poder escolher. Mas eles omitem, por exemplo, que haveria uma redução da carga horária de disciplinas muito importantes, e que algumas, inclusive, dependendo do itinerário que se escolhesse, essas disciplinas deixariam de ser ofertadas. Então, assim, ela vem com uma propaganda que, na efetividade, ela não se concretiza, né? E o próprio governo estadual hoje já começa a perceber, e o governo federal, inclusive, também,
já começa a perceber que precisa ter uma revisão. Talvez, e aí já tem uma proposta de redução dos itinerários. Porque o que é o itinerário? É o caminho que o menino vai seguir. Então, ele teria uma base comum, mas aí ele escolheria para onde ele quer ir. Tem município, Cacá, por exemplo, municípios menores, normalmente tem uma escola de ensino médio. Quantos itinerários seriam oferecidos nessa escola? Puxa. Todos? Não, um. Tem escolas que não têm laboratório. Por mais que o aluno, às vezes, quisesse escolher um determinado itinerário, aquela escola não pode oferecer aquele itinerário. Ou porque ela não tem infraestrutura, ou porque ela não tem professor capacitado para isso. Então, por mais que aparentemente a roupa é bonita, no fim ela não serve para todo mundo. Então, não dá. Eu tenho a felicidade de estar numa instituição que não aderiu, né? Então, o Instituto Federal, ele não adere à reforma, né? E ele faz, né, no último ano, nós fizemos uma revisão de praticamente todos os PPCs, nós tivemos que reduzir alguma carga horária dos cursos, mas ainda assim não é a redução drástica que proposta pela reforma, né? E lá no Instituto Federal, a gente ainda, os currículos são por área do conhecimento, e ainda a gente tem história, geografia, matemática, língua portuguesa, enfim, todos os anos, só artes e educação física, que nós não temos no último ano, né? Mas é uma meta que, chegando mais professores, de talvez rever esses... E uma coisa democrática, né? Os alunos ali tem, me parece que o Instituto Federal também tem um centro acadêmico estudantil, né? O pessoal cobra, né? A molecada reivindica, não é isso? Eles participam. Normalmente, hoje... Não é igual na época que eu estudei, no regime militar, por exemplo, tinha que cantar o hino todo dia, ainda levar umas reguadas. Não, eles escrevem. Quando eles não estão satisfeitos, eles escrevem para mim. Então você é contra militarizar? Eles escrevem para mim, eles vão na sala, eles sabem. Juliana, muito eu quero também, quando, por exemplo, você que é pai, seu filho ainda está aí no fundamental, olha, tá tendo feira de ciências lá no Instituto Federal. Como que a pessoa descobre as atividades do Instituto? Para não depender somente da imprensa, né? Mas aquela pessoa do sítio tal, tem como ele entrar lá e onde está divulgado todas as atividades da semana? Se vai ter alguma feira de ciências voltada para a agricultura orgânica ou qual que é o site de vocês? No site, né, no brt.ifsp.edu.br. BRT que é Barretos. BRT, se você puder deixar aqui na tela o BRT... .ifsp... Ai, agora em Álvaro. Deu branco. BRT. Um site muda todo dia, dá branco mesmo. IFSP. Mas o Álvaro também ele do passa Instituto, aí. ele tem a obrigação de saber. .edu.br. O Álvaro vai estar colocando aqui no rodapé para que você possa acompanhar as atividades e ver se o seu filho amanhã ou depois ele possa se interessar em estar lá no Instituto Federal. Eu tenho certeza que, conversando até com os alunos, com os coleguinhas que já estudam lá, ele vai realmente decidir pelo Instituto Federal, e a gente tem que ampliar as vagas do Instituto Federal, porque lá eu tive a oportunidade de conversar com os meninos que se formam homens, cidadãos de verdade, que questionam, que continuam a questionar e que não seja aí, né, esses, como é que a gente fala no interior, puxado para a mão. Você entendeu? Que sabe o que é os seus direitos e os seus deveres enquanto cidadão em um país que se lambuza e que sempre vai se lambuzar de democracia. É isso que nós queremos. Eu gostaria, Juliana... E aí, só para complementar, só para não te cortando, mas além do site, hoje a gente tem em torno de 7 mil seguidores no Facebook e pouco mais de 4 mil no Instagram. Então, todo dia tem notícia lá. Então, quem gosta, quem segue, né, essas redes sociais, entra lá no nosso perfil, você começa a seguir, que as informações estão sempre lá. Muito bom. Juliana, alguma questão que você gostaria de abordar, que eu não abordei aqui, sobre o Instituto Federal, você fique à vontade,
Ainda nós temos aqui mais uns 8 minutinhos. E se eu esqueci de te perguntar alguma coisa, né? E nós temos perguntas hoje, ou já foi também, né? Sim. Ah, Não, acho que de um modo geral, né, eu agradeço bastante a oportunidade de estar aqui. Para mim é sempre um prazer falar dessa instituição que a gente admira, respeita e trabalha com muito carinho, muito cuidado para que as coisas aconteçam. Sempre temos coisas a melhorar, né? Eu acho que o dia que a gente falar, não, tá tudo, né, não precisa melhorar mais nada, talvez, né, a gente precise repensar. Mas temos coisas a construir, temos tanto do ponto de vista de construção mesmo, de estrutura, mas também de sociedade, né? Mas é uma instituição com profissionais altamente qualificados. Eu acho que eu não falei um pouquinho da minha origem no Instituto Federal. Eu chego em 2011 para trabalhar no que dentro do nosso regimento é a coordenadoria sociopedagógica. E eu posso dizer com muita tranquilidade que no Campus Barretos tem uma das melhores coordenadorias sociopedagógicas do Instituto Federal. Profissionais altamente qualificados, mestres, doutores em formação, mas mais do que isso, com pessoas comprometidas com o trabalho e com o papel deles institucional. Então, os nossos alunos, tanto do ensino superior quanto do ensino médio integrado, além, né, do dia a dia, de sala de aula com o professor, do trabalho pedagógico, que é fundamental, ele tem esse apoio dessa equipe que ajuda na construção de mapas mentais, que ajuda na orientação de como organizar melhor a rotina e hábitos de estudo, que prepara gincana, que auxilia em visitas e que apoia os professores naquilo que tem. Isso a gente não tem em nenhuma outra escola, nem pública, nem privada. sim. Esse é um diferencial do Instituto. Todos os nossos professores, né, sua grande maioria, né, eles são concursados para a área para a qual eles são formados. Então, o menino do ensino médio, ele vai ter aula com um doutor em física, né, que estudou física, ele não é aquele professor que fez qualquer coisa e veio, ou qualquer coisa, eu digo, qualquer outra disciplina e que conhece um pouquinho da disciplina e vem dar. Não, ele vai ter aula com profissionais que conhecem a fundo, né, o componente curricular que ele ministra a aula. E é um professor que dá aula tanto no ensino médio, mas dá aula no superior, dá aula na pós-graduação. Os meninos convivem, né? Eles têm, um ambiente, como a gente tem ensino superior e a educação básica juntos, os alunos da educação básica têm esse privilégio de já sentir um pouco esse clima, né, da Sim. universidade ali. Então, eles... Liberdade também, né? Então, de assim... poder questionar E convivem juntos, isso. dentro daquilo que é possível conviver, evidentemente, porque as grades curriculares são muito particulares, mas em eventos, em atividades culturais ou científicas, eles se conectam. Então, isso é um diferencial também. A gente não tem isso na universidade, a gente não tem isso no centro universitário, a gente não tem isso na faculdade, a gente só tem isso no Instituto Federal. Muito bom. Juliana, a gente vai agradecer demais a sua presença, agradecer você que tenho certeza que vai recomendar essa entrevista aí, né, para um amigo, né, para um parente, para um familiar, e colocar também aí nas redes para nos ajudar a levar essa mensagem que a Juliana muito bem passou aqui em relação à educação, aqui na nossa região. Eu não falo nem cidade, da nossa região de Barretos, porque o Instituto Federal ele tem alunos de várias cidades satélites aqui da nossa querida Barretos, então ele abrange toda a região e é importantíssimo, uma coisa que foi muita luta na época dos trabalhadores, luta dos professores de escola pública, dos pais de alunos de escola pública, para que a gente tivesse um investimento público de primeira qualidade, que é hoje o Instituto Federal e também a faculdade do IFESP, a faculdade federal aqui
né, na nossa região. Juliana, muito obrigado. Manda um abraço a todos os docentes, a todos os alunos do Instituto Federal, né, em nosso nome, e muito obrigado por ter dado essa entrevista muito importante, que a gente adora falar de educação. Muito obrigada, eu que agradeço, né? A todos vocês, a quem nos assistiu, quem vai assistir depois, enfim. O Instituto Federal está de portas abertas, né, para recebê-los, visitem as nossas redes, né, Facebook, Instagram, o nosso site oficial, tem sempre novidade lá. Lembrando, né, é uma escola pública, né, que está aí para atender com 50% das suas vagas para os estudantes da classe trabalhadora. Então, acho importante a gente dizer sempre isso, né? Agradeço muito a oportunidade de estar aqui e espero ter conseguido aí passar um pouquinho da nossa instituição. Obrigada. Muito obrigado a você que nos acompanhou. Esse é o Fala Barretos, todas as quintas-feiras, aqui na ZNN, agradecendo ao nosso diretor Eliezer Zanin, agradecendo também ao Álvaro Coimbra, que está aqui comandando os estúdios, as câmeras, né? E a parte técnica. Muito obrigado, Álvaro, e muito obrigado, Juliana, mais uma vez. Até o próximo programa com um convidado interessante aqui no Fala Barretos.